José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava, mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os filhos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa de seus sonhos e do jeito que eles os contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali do vale do Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo no poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem o sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao seu pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço. Estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente viram que iam passando a caravana de ismaelitas,
porque vinham de Gileade e iam para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e os venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao seu pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente um animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os medianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão, guarda do rei do Egito. Salmos 28. Oração pedindo ajuda. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido, se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos em direção ao teu santo templo e grito, pedindo a tua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Lucas 20, verso 27. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim, a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos, isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa, pois todos eles casaram com ela? Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: "Boa resposta, mestre." E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. A pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou a eles: "Como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés." Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e os mestres da lei. O povo todo estava escutando, e Jesus disse aos discípulos: "Cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens e, para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda." E para concluir o nosso devocional de hoje, vamos orar. Pai, eu te louvo e te bendigo, Deus, pelo teu amor que nos alcançou, pelo teu corpo lá na cruz, pelo teu sangue, pela graça que tu derrama todos os dias sobre as nossas vidas. Que a cada dia nós possamos caminhar, Senhor, se lembrando dos teus feitos, Senhor, em favor do teu povo. Eu te louvo e te bendigo. Amém.